Irmãos, hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos muito forte, irmãos. Eu gostaria de ministrar essa palavra para abrir a mente de muitas pessoas que confundem o dom do Espírito Santo com os frutos do Espírito Santo. Então essa palavra vai nos fazer entender que os dons do Espírito Santo, eles são para o ministério da obra de Deus. Então Deus chamou cada um para uma função no ministério. Deus, através do Espírito Santo, depositou na mão de cada um de nós um dom. Aleluia, Jesus. Então, cada um tem o dom que o Espírito Santo lhe confiou para que usasse. Mas esses dons, eles não servem para a salvação. O dom do Espírito Santo, ele não salva ninguém. O que salva é os frutos do Espírito Santo. Então a palavra que nós vamos ministrar hoje é isso. Nós vamos falar o que pode salvar alguém. Qual é as características, qual que é os frutos do Espírito Santo que faz com que nós venhamos ser salvos. Nós estamos vivendo hoje num século muito complicado, que é o século 21. E nesse século que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se perdendo, porque estão se apoiando em pessoas, estão se apegando em pessoas, e quando essas pessoas não correspondem à altura, essas pessoas ficam frustradas, decepcionadas, e acabam se afastando da presença de Deus. Mas hoje, através da palavra de Deus, nós vamos aprender que por mais que alguém seja usado tremendamente pelo Espírito Santo através do dom, isso não quer dizer que nós somos salvos, porque nós podemos ter os dons do Espírito Santo, mas não podemos ter os frutos do Espírito Santo. E como eu acabei de falar, o que salva alguém é os frutos do Espírito Santo e não os dons, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus. Se você tiver Bíblia, é importante você me acompanhar nessa leitura que nós vamos fazer, que nós vamos ter que ler alguns textos, amém? E é forte o que Deus colocou no meu coração para ser ministrado nesse dia de hoje. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus. Aleluia, Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. Amém? É muito forte isso daqui, irmão. Muito forte. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 23 ao 27. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso. Glória a Deus, amém? Amados, eu vou ler Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Isso, ó, é capítulo 7, só corrigindo aqui, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Amém? Capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Marca bem isso daqui. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi:
abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus. Irmãos, essa palavra é muito forte. Dá para entender nitidamente aqui nesse texto que Jesus estava se referindo de pessoas que eram usadas tremendamente pelo Espírito Santo. Esse texto está falando de homens e de mulheres que são usados tremendamente pelo Espírito Santo, e que naquele grande dia essas pessoas, elas vão usar esses argumentos diante de Deus, e elas vão falar: nós não profetizamos em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E aí o Senhor diz: e disse-lhe o Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então eu vou usar esse texto para a gente descorrer outros textos aqui na Bíblia, para me mostrar para os irmãos que os dons do Espírito Santo, eles são importantes para o ministério. Então o Espírito Santo, ele dá a cada um naquilo que for útil, porque nem todos vão ter o mesmo dom e nem todos vão exercer a mesma função. Então o Espírito Santo, sabendo da função de cada um, ele vai atribuir o dom dele a cada um naquilo que for útil à obra de Deus. Então o dom do Espírito Santo de Deus é para o ministério da obra de Deus, é para aqueles que desejam fazer a obra de Deus. Porém, esses dons não salvam. Amém? Então eu vou ler com os irmãos agora, aqui em Coríntios, falando sobre os dons, aqui em Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Olha só o que diz a respeito dos dons. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo, que opera tudo em todos. Mas há manifestação do Espírito, e é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento, de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e o outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a igreja de Deus precisa de ministros, precisa de homens e de mulheres, para que possa realizar a obra de Deus. Mas isso não quer dizer que as pessoas que são usadas tremendamente por Deus, elas são maiores ou mais importantes do que aquelas que não são. Então os dons do Espírito Santo não vai fazer uns ser mais especiais do que os outros. O dom do Espírito Santo não vai fazer com que outras pessoas sejam mais estrelas do que as outras. Diante de Deus, todos nós somos filhos. Diante de Deus, todos nós somos herdeiros da graça de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele não foi derramado só para algumas pessoas, ou para os especiais, ou Deus tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus
tem filhos que ele ama da mesma igualdade. O próprio Jesus, compartilhando do sentimento de Deus, quando ele narra aquela parábola do filho pródigo, ali o pai do filho pródigo, na parábola de Jesus, era o próprio Deus. E ali o pai do filho pródigo mostrou que aquele filho que estava afastado, quando ele retornou para casa, o pai, com o mesmo amor de sempre, recebeu ele com o mesmo amor, recebeu ele com a mesma alegria, recebeu ele como filho. Então, o fato dele ter saído e errado, isso não fez ele ser menos filho daquele que sempre ficou na casa. Então, diante de Deus, nós somos a mesma coisa. E o dom do Espírito Santo não vai fazer com que algumas pessoas sejam mais especiais do que as outras. É aquilo que eu disse, porque o dom do Espírito Santo, ele é dado a cada um de nós para o trabalho da obra de Deus, para o ministério da obra de Deus, para a gente trabalhar na igreja, ganhando vidas, ministrando, profetizar quando o Espírito mandar profetizar, revelar quando o Espírito mandar revelar, orar pelas pessoas e no nome de Jesus as pessoas serem curadas. Mas só que tudo isso não vai nos salvar, porque naquele grande dia, diante da presença de Deus, o texto lá em São Mateus capítulo 7 diz que o Senhor diz que naquele grande dia as pessoas usou os argumentos usando o Senhor. Em seu nome nós não profetizamos, em seu nome nós não expulsamos demônio, em seu nome nós não fizemos maravilhas. E o Senhor disse o que? Eu não vos conheço. Eu acho que é muito triste para qualquer um de nós passar o tempo inteiro servindo a Deus e de repente chegar naquele grande dia, diante da presença de Deus, nós ouvimos uma palavra dessa, o Senhor olhar para nós e dizer assim: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Isso será muito triste para qualquer um de nós, se naquele grande dia, diante da presença de Deus, o Senhor olhar para nós e falar que não nos conhece. Então, eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, que os dons do Espírito Santo não salvam ninguém. O que salva é os frutos do Espírito Santo, é o que nós estamos praticando, é os frutos que nós estamos vivenciando, é os frutos que nós carregamos na nossa vida com Deus, na nossa personalidade, no nosso caráter. Então, nós vamos agora falar dos frutos do Espírito Santo, que está aqui em Gálatas. Isso é muito forte. Se qualquer pessoa me fazer uma pergunta: pastor, eu quero saber quem é as pessoas que vão para o céu e quem é as pessoas que vão para o inferno. Esse texto aqui é o texto mais claro na Bíblia que eu encontrei, na onde a Bíblia mostra claramente as pessoas que vão para o inferno se continuar nas suas práticas, e as pessoas que vão para o céu se tiverem realizando os frutos do Espírito Santo em sua vida. Então nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 10, e esse texto sem dúvida vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Então, talvez você seja um crente de banco, talvez você seja um crente que você não prega, talvez você não canta, talvez você não é um obreiro, talvez você não se sinta uma pessoa especial. Eu quero mostrar para esse texto que diante de Deus todos nós somos iguais. Eu quero mostrar para você que diante de Deus, se você carregar os frutos do Espírito Santo de Deus, você diante daquele grande dia, você vai ser chamado como filho do Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: benditos filhos do Senhor ao meu reino. Amém? Então nós vamos ler aqui em Gálatas. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto abençoado. Nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 5, e a partir do versículo
gostaria que você, eu vou ler lentamente, que eu gostaria que você acompanhasse bem esse texto. Diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora eu vou citar quais são as obras da carne que podem levar alguém ao inferno. Eu sei que essa expressão que nós usamos, levar alguém ao inferno, é uma expressão muito dura, é uma expressão muito pesada, mas é a Bíblia que diz, irmãos. É a Bíblia que diz. Então, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja bem, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que dá para nós entender? Uma pessoa, ela pode muito bem ter os dons do Espírito Santo, como eu li em Mateus 7. Uma pessoa muito bem, ela pode profetizar, revelar, e às vezes ela pode estar enquadrada nesse texto. Às vezes ela pode ser uma pessoa avarenta, uma pessoa idólatra, uma pessoa prostituta, uma pessoa feiticeira, uma pessoa invejosa, uma pessoa beberrona. Então, todos esses frutos da carne que eu mencionei aqui, muitas vezes a pessoa, aparentemente aos nossos olhos, são pessoas muito usadas por Deus, mas às vezes estão com o coração contaminado, cometendo esses tipos de pecados ocultos, que às vezes não estão ao conhecimento do homem, mas que estão no conhecimento de Deus. Às vezes pessoas que aparentemente para nós são uma bênção, mas que diante de Deus estão com as suas almas entrelaçadas, amarradas com esses tipos de pecado. E olha que no finalzinho do versículo 21 diz assim, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vamos entender que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não importa a maneira que Deus usa ninguém, tanto a pessoa que Deus usa e a pessoa que Deus não usa, todos nós temos a obrigação de andar diante da presença de Deus, como a palavra ela requer que nós andamos. Então eu vou ler agora o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler agora para cada um dos irmãos o que salva o crente, o que nos livra da condenação eterna. Eu vou ler os frutos que nos levam para o céu, que é o mais importante nas nossas vidas. Você pode não ser uma pessoa muito usada por Deus. Talvez você não se sente capaz de fazer nenhuma atividade na igreja, mas se você tiver os frutos do Espírito Santo na sua vida, você é um herdeiro do céu. Você é um filho de Deus que está preparado para ir para o céu. Amém? Então eu acabei de ler os tipos de pecados que nos levam ao inferno.
E a partir do versículo 22, eu vou ler para os irmãos os frutos do Espírito Santo que nos leva para o céu. Versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, porque a lei, ela é feita para o transgressor. A lei, ela é feita para aqueles que não obedecem. Então, um exemplo assim: tem um radar lá de 50 por hora. Quem é cumpridor da lei e passar de 50 abaixo, essa pessoa não vai ser multada. Agora, se a pessoa passa num radar a mais de 50, ela vai ser multada, porque essa pessoa é um infrator. Então, quem tem o fruto do Espírito Santo, a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem obedece à palavra e tem os frutos do Espírito Santo em sua vida, não há lei. Não tem nada que te condene, não tem nada que te impeça de entrar no céu. Então olha só o que diz o versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, os que são de Cristo. Por que a Bíblia ela usa essa expressão, e os que são de Cristo? Porque infelizmente nem todos são de Cristo. O fato às vezes da pessoa estar na igreja não quer dizer que essa pessoa é de Cristo. O texto está dizendo que os que são de Cristo é aqueles que têm em sua vida o fruto do Espírito Santo. Eles procuram dia a dia se aperfeiçoar, porque a palavra diz que nós temos que conhecer ao nosso Deus e prosseguir em conhecê-lo. Deus não quer que nós conhecemos e paramos, não. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então, os frutos do Espírito Santo é mais importante na nossa vida. Então, procure sempre guardar os frutos do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas querem ser tremendamente usadas por Deus, e as pessoas oram e pedem os dons do Espírito Santo. As pessoas oram e pedem para Deus usar. Deus quer usar a vida de cada um de nós, mas o maior desejo de Deus, o maior prazer do Espírito de Deus é olhar para a sua vida e ver você numa característica de um crente salvo, de alguém que, se partir para a eternidade hoje, você está salvo. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. Para quem será? Essa expressão que Jesus usa, louco na Bíblia, significa faltoso de conhecimento, porque os discípulos de Jesus estavam se preocupando com tanta coisa aqui na terra, e Jesus falou: se esta noite pedirem a sua alma, para quem será a sua alma? Se você partir para a eternidade hoje, se você morrer, passar para o outro lado, para quem é a sua alma? A pior coisa para um ser humano é não ter a certeza para onde vai depois da morte. A pior coisa para o ser humano é ser uma pessoa insegura acerca da sua salvação, é não ter certeza do Deus que nós servimos. Então esse texto é lindo, que esse texto ele diz assim, que nós temos que ter na nossa vida o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler um outro versículo que está aqui, em Hebreus, em Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Isso daqui, irmãos, é um princípio
de quem quer ir para o céu, primeiro, seguir a paz com todos. Eu sei que tem pessoas que é difícil de lidar. Eu sei que às vezes tem pessoas que você tem dificuldade de lidar com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que você não possa ter a paz com essa pessoa. Porque lá no livro de Amós, se não me falha a memória, no capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: poderão dois andar no mesmo caminho se não tiver de acordo? Ou seja, é difícil duas pessoas andar no mesmo caminho se não tiver de acordo. Mas isso não quer dizer que você não possa ter paz com essa pessoa. Tem como você ter paz, distante, mas tem como você ter paz, porque a Bíblia nos ensina isso. Seguir a paz com todos. A Bíblia não está dizendo seguir a paz com algumas pessoas. A Bíblia não está dizendo seguir a paz com um ou com o outro. A Bíblia está dizendo seguir a paz com todos. Está no plural, todos. Pessoas ruins, pessoas boas, pessoas que a gente gosta, pessoa que a gente não gosta. A Bíblia está dizendo que nós temos que seguir a paz com todas. E depois fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Então nós precisamos transmitir a paz que há em nós para todos. E precisamos também da santificação. A palavra santificação significa separação. Mas essa separação que a Bíblia nos mostra, não é que nós temos que se isolar das pessoas, não é que nós temos que deixar de conversar com as pessoas, não é que a gente tem que ser um solitário no mundo, não. A Bíblia fala da santificação, porque a santificação está falando a separação do pecado, a separação daquilo que pode nos contaminar, aquilo que pode nos fazer cair. Então, quando a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, está dizendo o quê? Para a gente não se contaminar com as coisas dessa vida. Então, eu posso muito bem conversar com pessoas do mundo e não me contaminar. Eu posso muito bem andar em qualquer lugar e não me contaminar. Porque a santificação não é você se isolar, você ir para o fim do mundo, para um deserto, ou morar numa chácara, para você se isolar dessas pessoas. Não é isso. Santificação é você estar em qualquer lugar e temer o nome do Senhor e não errar. Você pode ir em qualquer lugar e você não vai se contaminar, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Santificação é ter equilíbrio. Santificação é ter domínio próprio. Isso é um dos frutos do Espírito Santo também. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É você saber se controlar em qualquer lugar. Você conhece o seu domínio. Não é o pecado que vai te dominar, mas é você, através do Espírito Santo, que vai se controlar. Domínio próprio. Amém? Então, o versículo 24 é tremendo. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A nossa carne, ela tem que estar constantemente crucificada com Cristo. Se nós somos de Cristo, e se nós temos convicção que nós somos de Cristo, a nossa carne, ela precisa estar crucificada com Cristo. E as nossas paixões e as nossas concupiscências, concupiscência que é os diversos pecados, desejos da carne, desejos incontroláveis, paixões, tudo isso tem que estar crucificado na cruz com Cristo. Quando eu olho para a cruz, o meu desejo tem que ser servir a Deus. Quando eu olho para a cruz, o meu desejo tem que ser superar o que tem que superar, passar a adversidade que tem que passar as tentações que tem que passar, mas tudo isso para servir a Cristo e ser um herdeiro. Amém? Então, só para encerrar, mais uma vez, para ficar na memória, eu vou ler aqui em São Mateus a leitura que eu iniciei, para a gente concluir, para os irmãos entender o nosso assunto. Amém? Evangelho
Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos o que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso é forte, irmão. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Irmãos, isso é muito forte. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, irmãos? Que nós possamos servir a Deus, amém, sabendo que na nossa vida está o fruto do Espírito Santo, amém? Então, que os irmãos possam gravar: os dons do Espírito Santo é para o ministério da obra de Deus. Os dons do Espírito Santo não salva ninguém. O dom do Espírito Santo não salva ninguém. O que salva é os frutos do Espírito Santo. Se você tiver os frutos do Espírito Santo, certamente você vai ser abençoado pelo Senhor. Amém? Então que Deus te dê uma noite maravilhosa. Nós vamos agora fazer mais uma oração e apresentar a tua vida nas mãos de Deus, a sua família. Pedir que Deus te dê uma semana gloriosa. Pedir que Deus te dê uma semana abençoada. Que o Senhor possa abençoar muito a sua vida. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. E que todos os dias nós possamos ter o fruto do Espírito Santo. Que cada dia nós possamos estar mais perto de Deus, junto com o Senhor. Amém? Então nós vamos orar, e nessa oração vamos mais uma vez pedir com que o Senhor traga um tempo novo, irmãos. Os cultos têm que voltar, e eu tenho certeza, tenho fé em Deus que os cultos vão voltar, e o Senhor fará coisas grandiosas, e o nome do Senhor será glorificado. Então vamos pedir a Deus para que os cultos voltem. Os cultos precisam voltar, amém? Para a gente voltar a cultuar a Deus com força, e a bênção será grande em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse culto de hoje na live. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, que as mãos do Senhor estejam estendidas, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos.